Olá, você está no canal do YouTube do Ministério Sementes de Amor, da Igreja Batista Central de Campinas. Eu sou Maurício e esse é o nosso primeiro estudo do grupo de homens do Ministério Sementes de Amor. Esse ano nós estamos estudando o livro Ídolos do Coração, de Elizabeth Fitzpatrick, e vamos ver o capítulo 1, Os Deuses de Raquel e Você. Antes de iniciarmos, gostaria de fazer uma oração. Senhor Deus, Pai, nós te exaltamos, louvamos, Pai, e glorificamos o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pela Tua salvação, pelo Teu senhorio e pela Tua obra de santificação em nossas vidas, Pai. Por favor, nos capacite, abra o nosso entendimento, nos ajude, Senhor, a cumprir a Tua vontade e nos transforma, Pai, para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Bom, e o subtítulo do livro é Aprendendo a Desejar. Somente Deus. E a contracapa do livro explica a motivação, né? O porquê disso. Você se sente desanimado ou mesmo derrotado em sua luta contra o pecado? Fica desalentado ou surpreso com situações que trazem à tona medo, raiva ou angústia? Elizabeth Fitzpatrick investiga o cerne do problema. No fundo, somos todos idólatras, que colocam amores, desejos e expectativas no lugar de Deus, para depois sofrer as consequências de depositar as afeições nas coisas erradas. Apesar disso, Deus ama seu povo e pode usar até mesmo o caos da nossa vida e nossas lutas para sua glória. Em Ídolos do Coração, a autora mostra como sondar e conhecer melhor nosso coração, ansiar por nosso bondoso Salvador, resistir a nossos falsos deuses e destruí-los. Então vamos lá. Para essa introdução, nós vamos ter em mente o texto da Bíblia em Mateus 22, de 36 a 37. Um escriba, pergunta para Jesus: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? E Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Essa é da NVT. É uma referência a Deuteronômio 6,5, e nós lembramos disso com o primeiro mandamento, que está em Êxodo 23, não tenha outros deuses diante de mim. O contexto aqui é quando o povo de Israel estava saindo do Egito, Deus o estava resgatando da escravidão, e ali eles tinham aprendido a adorar muitos deuses, os vários deuses do Egito e das nações ao redor, e não o Deus verdadeiro, Tinham colocado em outros deuses a sua confiança, tinham feito alianças com eles, no sentido de dar a esses deuses poderes de bênção e maldição, de acordo com o trabalho ou aquilo que é negociado com esses deuses. E agora, então, a gente pode começar com as perguntas, baseadas na capa do título do livro. O que são ídolos e por que do coração? E a autora define ídolos como amores, pensamentos, desejos, anseios, expectativas que adoramos no lugar do Deus verdadeiro. Então, um desejo, um amor do nosso coração que tem a nossa adoração e não a Deus. Nós vamos ver no exemplo de Raquel, por exemplo, ter filhos, ter uma família, um cônjuge, ou também coisas nas quais investimos a nossa identidade, ser uma pessoa saudável, com um corpo bonito, ser um empregado, trabalhador diligente, em excesso, ou aquilo em que nós confiamos, uma aposentadoria, um plano de saúde, nossa família, ou coisas que nos levam a desconsiderar nosso Pai Celestial em busca daquilo que imaginamos precisar, uma promoção no trabalho, um salário maior, um carro, uma casa própria, com coisas que são nossos amores distorcidos, tudo que amamos mais do que amamos a Deus. São as coisas em que confiamos para nossa justificação, para nos tornarmos aceitáveis, ser um bom pai, ser um bom funcionário, ser um bom membro de igreja, um bom cristão, talvez aceitáveis não apenas para a sociedade ou para o contexto onde estamos, mas para Deus. E nós podemos observar que tudo isso, todas essas coisas, elas ocorrem no nosso interior, no nosso coração. E é diferente do que nós podemos normalmente imaginar como ídolos.
né? Por exemplo, imagens, estátuas, esculturas, líderes religiosos, líderes governamentais, que tudo isso ocorre de forma exterior a nós. Então nós podemos entender que mesmo que nós não tenhamos deuses, objetos, ídolos físicos nas nossas casas, nós podemos tê-los, sim, ter ídolos no nosso coração. E o livro apresenta como forma de examinar com sinceridade esse ponto. É um trecho que eu pessoalmente gostei muito, achei bem simples, bem direto. É a seguinte reflexão: do que eu preciso para que a vida tenha mais sentido ou felicidade? O que me permite deitar à noite e saber, no mais profundo do meu ser, que eu estou verdadeiramente bem? E se a resposta for qualquer coisa além de Deus, com D maiúsculo, um único Deus, então essa coisa é um Deus, com Deus minúsculo, para mim. E esse exame me ajudou bastante, e fica a sugestão de você fazer ele também. Bom, e agora voltando ao texto bíblico que nós temos, né? O que o nosso Senhor, que deve dirigir as nossas vidas, né, nos ordenou é amor e adoração não divididos, perfeitos e completos pelo nosso Senhor Deus. Então nós devemos nos perguntar: eu amo o Senhor com todo o meu ser, ou ainda há outros amores em meu coração que exigem a minha atenção? Eu adoro outros deuses, ou Deus é sempre, em todas as circunstâncias, o governante supremo que dedica inteiramente a minha paixão ou devoção? E pensando assim, nós vemos que a idolatria está ligada ao amor. O amor dividido. Um amor dividido por Deus, pelos outros e pelo mundo. Que é o contrário do versículo, que é: amarás o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. E se é de todo, não resta espaço para outros deuses. Mas, né, como pecadores, todos nós temos a propensão de depositar a nossa esperança e a nossa confiança em algo, em alguém, em qualquer coisa, além do Deus verdadeiro. E como pecadores redimidos pela graça de Deus, justificados através de Jesus Cristo, se você aceita Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, então nós somos lembrados do amor incomparável de Deus por nós e de como Ele recebe idólatras. E aí Deus nos capacita a crescer em santidade pelo seu Espírito, trazendo esclarecimento e libertação da idolatria, pois Deus transforma corações. Então, tendo Jesus Cristo como exemplo, pois Ele amou e adorou perfeitamente o Pai, sem pecar, por idolatria também. E tendo Jesus Cristo também como expiador, pois Ele pagou por todo o pecado, incluindo a idolatria que nós já praticamos ou iremos praticar. Então nós sabemos que não resta mais ira alguma do Pai por nós, e que pelo seu Espírito Santo Ele nos capacita a desejar a sua vontade e mudarmos de forma que o agrade, para nos transformar para a sua própria glória. Bom, essa foi a introdução do livro, e agora nós podemos partir para o resumo do capítulo 1, que é com o título Os Deuses de Raquel e Você. E esse capítulo fala da história de Jacó, Raquel, Lia e Labão, em Gênesis 29 a 31. Recomendo a leitura, isso é muito importante para você ter um contexto melhor, né, e aprofundar no que nós vamos cobrir aqui no resumo. A essência é que Raquel tinha alguns deuses, ídolos, né, como o desejo de ter filhos, algumas estátuas, né, objetos roubados de seu pai que ele tinha como deuses, né, e possivelmente também a sua beleza. E aqui é muito importante entender uma coisa, né, que o cuidado com o corpo, que é o templo do Espírito Santo, o desejo de constituir uma família a partir do casamento como instituído por Deus, são intenções legítimas e sem problemas. Sem problemas em si mesmas. O problema, a idolatria, é quando essas coisas tomam o espaço de Deus, o lugar de Deus no nosso coração, quando elas vêm primeiro. Né? Por exemplo, em certo momento no texto, ao sair da casa de seu pai, Labão, com seu marido Jacó, Raquel roubou do seu pai alguns deuses, né? Alguns objetos, né? Provavelmente estátuas, escondido do seu marido, e enganou seu pai
em um momento posterior, quando ele estava procurando, né, esses objetos, seus deuses. Então a gente vê que Raquel colocou a sua confiança também em deuses falsos, como meras estátuas, sem vida, e não apenas no Deus vivo, o único Deus. Então, em outro momento, no seu relacionamento com seu marido, ela expressou que ter filhos era uma condição para a sua vida. Em Gênesis 31, nós temos a fala dela: dê-me filhos ou morrerei. E Jacó, né, no versículo seguinte, a repreende: por acaso eu sou Deus? Né? Essa é uma queixa contra Deus, mostrando a sua idolatria, a sua adoração por ter filhos, né, para a sua vida. E Deus, né, após vários anos, ele mostrou bondade, ele teve misericórdia de Raquel. O texto diz que ele ouviu suas orações e lhe permitiu ter filhos. Mas aparentemente Raquel não demonstrou satisfação ou agradecimento, sequer agradecimento ao Senhor por finalmente obter um filho. Mas ainda assim, ela considerou que ter outros filhos era mais importante que isso. Ela diz em Gênesis 30, 24, que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Nós vemos que a idolatria sempre termina em insatisfação. Não dá para satisfazer um ídolo. Né? E Raquel morre durante o parto, posteriormente, do seu outro filho, o que parece uma triste ironia com a sua declaração anterior sobre dê-me filhos ou morrerei. Então nós vemos que na idolatria não há vida, mas há morte. Então nós vemos que Raquel tinha confiança em deuses materiais e acreditava na sua aceitação e justificação por meio da maternidade, diz a autora. Talvez Raquel buscasse ter deuses que pudessem lhe dar aquilo que ela acreditava precisar. Deuses que ela pudesse roubar do seu pai e esconder do seu pai, do seu marido, e deuses que ela pudesse controlar. Não como o Deus que é todo-poderoso, soberano, sobre todo o universo e todas as coisas e nossas vidas. Então nós vemos aqui um aspecto um pouco semelhante entre o nosso relacionamento com falsos deuses e com um Deus verdadeiro. Há uma aliança. Nós buscamos bênçãos e evitamos maldições. Nós conferimos aos deuses falsos o poder de nos abençoar se nós trabalharmos corretamente, fazendo a nossa parte. E caso não, nós acreditamos que eles podem nos amaldiçoar, né? Reter as bênçãos que nós esperamos. Mas, além de sabermos que a maior bênção vem pela graça de Deus e não por nossos esforços ou obras, nós temos as palavras de Jesus em Mateus 6,33, nos dizendo para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e que as demais coisas nos seriam acrescentadas. Então, se edificar o reino de Deus, e não o nosso, como pontua bem a autora, for a maior prioridade na nossa vida, nós descansaremos na certeza de que receberemos as coisas verdadeiramente necessárias pelo grande amor de Deus por nós. E isso vai diminuir as exigências que esses ídolos fazem de nós. Um ponto muito interessante que a autora ressalta é que o único motivo santo para nós fazermos qualquer coisa boa é o amor pelo Senhor e pelo nosso próximo, e não alcançar alguma coisa. Então, por exemplo, se boa saúde for um Deus, a gente pode pensar que se nós nos exercitarmos todos os dias, nos alimentarmos bem, então nós não ficaremos doentes, né? Seria essa a bênção. E a parte anterior seria o nosso trabalho, né? O nosso esforço. Ou se a segurança no emprego for um Deus, né? Nós podemos pensar que se a gente chegar mais cedo no trabalho, se a gente sair mais tarde do trabalho, se a gente produzir mais que todos os nossos colegas, todos os outros, o meu emprego está garantido, né? Nosso chefe, nosso patrão vai notar o nosso trabalho e isso nos dará segurança no nosso trabalho. Então, observe que não tem como satisfazer essas exigências sempre. Há condições que nós não podemos controlar. E por vezes há um medo pecaminoso, né? Não ficar doente, não perder o trabalho. Então veja, não há descanso na idolatria. Mas no amor de Deus nós encontramos esse descanso, na sua palavra, no seu cuidado, nas suas promessas. Então, como nós falamos antes, a dedicação à saúde, a dedicação ao trabalho podem ser
dedicações legítimas, né? Mas então, como nós podemos identificar se nós estamos adorando as bênçãos que nós desejamos ou estamos adorando a Deus? Os próximos capítulos vão falar disso com mais profundidade, mas por hora a autora nos deixa um teste muito bom, muito curto, que é: se eu pecar para conseguir o que eu desejo, ou se eu pecar se eu não conseguir o que eu desejo, então esse desejo tomou o lugar de Deus e está sendo um ídolo, e eu estou sendo idólatra. A gente vê que esse foi o caso de Raquel na sua história. Então, para finalizar, nós vamos observar algo bem interessante nessa história. Jacó, o marido de Raquel, ele provavelmente enterrou os ídolos de Raquel, né, que ela roubou de seu pai e escondeu de seu pai, carregou, debaixo de uma árvore, né, quando ele ordenou que a sua família voltasse para Deus. Essa parte da história está em Gênesis 35, de 2 a 4. E hoje, nós, como Igreja de Cristo, podemos entregar os nossos ídolos para o nosso marido celestial, Jesus Cristo, para serem enterrados debaixo de outra madeira, a sua cruz, que nos libertou do pecado, incluindo a idolatria. Então entrega a Ele os seus medos, seus desejos, seus pecados, pois Ele disse: está consumado, como está em João 19:30. E João escreveu também na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E essa é uma advertência para a igreja, ainda hoje, para nós. Então, para fecharmos, Deus, Ele nos conhece e nos ama mais do que nós podemos entender. Ele sabe dos nossos desejos e Ele sabe o lugar que esses desejos ocupam no nosso coração. Mas Ele é o transformador do coração. Então, nós continuamos os estudos nos próximos capítulos e espero que esse estudo possa ter sido proveitoso para você, que possa te abençoar, e nos vemos nos próximos vídeos. Deus abençoe.